Em 1953, dois alpinistas, a Hillary e o Tenzing, chegaram ao cume do Everest. Foi a primeira vez que isso aconteceu, foi um feito histórico e, de certa forma, algo que entrou, né, para a história, marcou, tornou aquilo como algo possível e colocou a ida até o Everest, então, como algo a ser buscado, a ser adquirido como um feito para sua vida, se você é um aventureiro dos esportes, do montanhismo. O que acontece é que essas 2 pessoas, elas chegaram ao topo da montanha utilizando o ativo mais valioso que eles tinham, que não era nenhum tipo de equipamento especial, mas sim os mapas detalhados de todas as rotas que já foram tentadas até aquele momento para chegar ao topo do Everest. Esses mapas ajudaram eles a olhar para o que era verdade na geografia, olhar para aqueles que falharam, para que não tiveram sucesso antes deles e conseguir traçar a rota certa para chegar ao topo. E esse mapa, depois melhorado por eles, foi justamente o mapa que funcionou por muitas décadas. Foi o que fez muitas pessoas chegarem ao topo do Everest. Só que em 2015, um terremoto de magnitude 7,8 vai atingir o Nepal. O que acontece é que o Everest ele vai mudar fisicamente por causa desse terremoto. E no ano seguinte, 2016, alpinistas que chegavam até o Everest com os mapas antigos que funcionavam até o terremoto encontravam um grande problema. O monte tinha mudado, as rotas haviam mudado. Tudo aquilo que estava planejado, que estava no mapa à frente deles, não era mais a realidade que eles estavam vivenciando no terreno. Muitos se arriscaram, quem insistiu no mapa antigo acabou pagando um preço alto com suas vidas, e o que acabou acontecendo é que as pessoas que chegaram ao topo do Everest e depois viriam a atualizar esses mapas, foram justamente aquelas que entenderam que elas precisavam adaptar, mudar, modificar algumas coisas que elas estavam encontrando no mapa de acordo com a geografia, com o terreno, com a realidade que elas estavam vendo à frente delas. O mapa que a maioria dos profissionais que a gente utiliza para planejar a nossa carreira, ele é muito parecido com os mapas antigos do Everest. Ele por muitos anos foi colocado como algo simples e até mesmo com um certo passo a passo. Você entra na empresa, você entra em cargos mais como júnior, depois você evolui para um cargo pleno, sênior, você vai, se você tem esse interesse, se tornar um gerente ou um especialista técnico e você vai evoluir na sua carreira. Um mapa que foi apresentado e ainda é apresentado por muitas empresas durante o onboarding dos funcionários. Então, o funcionário chega na empresa e ele conhece aquele plano de carreira que a empresa possui, com uma escada que ele pode buscar atingir, com certos feitos, com coisas que ele precisa adquirir. Só que o que a gente está vendo na realidade, e os tópicos que eu vou trazer aqui para a gente conversar, eles nos mostram uma realidade, na verdade, diferente daquela escada tão fácil, ou não fácil, mas tão preditiva, que a gente consegue olhar e prever que se eu fizer esse tipo de atitudes, ter esse tipo de resultado e a oportunidade existir, eu vou chegar nesse nível, então devo ter esse novo tipo de atitudes, esse novo tipo de resultado. Se uma nova oportunidade estiver disponível, eu vou subir para o próximo nível. Só que a verdade é que o caminho vem mudando drasticamente, também do ponto de vista de carreira. E a gente foi ensinado, né, desde pequeno, que tudo é uma escada, né. A gente fala da carreira, mas na escola é a mesma coisa, a gente tem as séries, a gente evolui, a gente passa de ano em ano, depois vem a faculdade, você começa a trabalhar nesse período, você entende os cargos que você precisa crescer dependendo da carreira que você escolhe. E esse modelo, ele tem um problema fundamental, ou a gente está vendo um problema ocorrer agora, que a escada, ela está deixando de existir em muitas áreas. Muitas áreas que antes podiam ser planejadas olhando para os mapas que foram deixados por outros profissionais, nos mostram que nós estamos vivendo um terreno muito diferente. E assim como na história do Everest, se a gente arriscar a nossa carreira em seguir esses mapas do passado, a gente corre o risco de ficar estagnado e não conseguir avançar nossa carreira. É basicamente um contrato que a gente sempre teve, né, o mercado de trabalho tinha esse modelo de crescimento, os profissionais entregavam o resultado dentro das empresas, e esse contrato virtual de crescimento acontecia.
era quase que uma proteção. Você evoluía em algum tipo de cargo, em algum tipo de conhecimento, se especializava naquilo e a sua escada de carreira, né, iria cuidar da sua evolução. E o que a gente viu, e eu separei para a gente conversar, um artigo da CNBC, que ele pesquisou mais de 4.000 trabalhadores. O nome da pesquisa foi coordenado pela FlexJobs, e no começo de 2026 analisou mais de 4.000 trabalhadores. Olha só esses números, tá? Eu vou ler para vocês do relatório, que alguns deles são bem interessantes para nossa discussão. 43% estão ativamente tentando mudar de área profissional nesse ano. 66% mudaram ou consideraram mudar de área nos últimos 12 meses, e 79% disseram estar mais propensos a aceitar um emprego novo agora do que eles estavam há um ano. Só que mesmo assim, ninguém está mudando. A gente vê que as pessoas estão com essa ambição, a gente percebe que as pessoas querem mudar. E uma coach executiva que deu uma entrevista pra CNBC sobre esse relatório, sobre essa pesquisa, ela trouxe um comentário muito interessante que eu vou ler para vocês. Ela disse o seguinte: "O advento da inteligência artificial acelerou o colapso dos caminhos lineares de carreira. Quando a certeza e a segurança desaparecem, as pessoas começam a fazer perguntas mais profundas. Se a escada, nesse caso a escada da carreira, não é segura, eu sequer quero estar subindo nela. Afinal, é uma escada que ainda existe?" E essa é justamente a reflexão que eu quero trazer pra gente hoje, ou pelo menos uma delas aqui nesse tópico. Quando a gente olha para esse plano de carreira, será que ele está sendo realmente afetado por causa de novas tecnologias, por causa de inteligência artificial, por causa da evolução da tecnologia, por causa da evolução da conexão, da evolução das conexões online? Ou será que esse é um movimento comum e até esperado que ocorra a cada, a cada ciclo, a cada período de tempo? Porque se a gente olha somente para o momento atual, talvez a gente fique fechado, né, a gente fica com os nossos olhos tapados pra uma visão mais, geral do que já aconteceu no mundo do trabalho. E quantas vezes a gente viu, estudando história, que o ser humano ele teve que se adaptar drasticamente a uma mudança que ocorreu. Em um momento a indústria passou a ter uma revolução e a gente começou a ter máquinas trabalhando junto com o ser humano, a linha de produção de fábricas passa a ter mais automação, depois a gente passa a ter um modelo de trabalho que vai se reformulando ao longo das décadas e mudando a forma que a gente trabalha. Então, com certeza, a escada corporativa, a escada de crescimento que a gente conhece hoje, ela já não era a mesma, com certeza, do que a escada que existia nos anos 80 para quem estava começando a sua carreira. E essa escada dos anos 80, por sua vez, também não deveria ser a mesma escada corporativa e de crescimento que se via nos anos 40. E assim a gente pode fazer várias reflexões e várias análises para sair um pouquinho apenas do momento atual. Porque se a gente está passando por um momento de revolução profissional, onde muitas coisas estão mudando e muitas coisas estão sendo reescritas, a gente não deve ver isso como um caos apenas, mas como uma oportunidade. É assim que eu tento ver. Inclusive, nessa mesma pesquisa, nessa matéria da CNBC, o professor Eric Brynjolfsson, espero estar corretamente pronunciando aqui o sobrenome dele, ele é professor de economia em Stanford e ele fez um comentário muito interessante. A inteligência artificial, na opinião dele, ela está mudando a receita, para a maioria dos cargos. Mas não é somente a inteligência artificial, é a tecnologia junto com a inteligência artificial e a revolução do modelo de trabalho. E aí ele complementa: muitos profissionais estão buscando funções onde possam utilizar melhor suas forças humanas únicas, o que é esperado que os seres humanos e os profissionais façam de tempos em tempos. A gente desenvolve certas habilidades. Pensa, vamos sair um pouquinho da tecnologia e vamos pensar, por exemplo, em contadores. As habilidades que tornavam um contador ou faziam esse contador ter sucesso nos anos 90, elas se reinventaram por causa de planilhas eletrônicas, se reinventaram por causa de outros modelos de análise de dados, não necessariamente vinculados à inteligência artificial, agora que fizeram com que essa profissão se reinventasse ao longo do tempo. Então, é algo que sempre vai estar presente em muitas profissões.
E é obviamente que isso vai impactar alguns cargos ao ponto deles deixarem de ser necessários. Isso também faz parte da evolução humana, coisas que antes eram cruciais e que passam a ser desnecessárias. Qual que é a análise, ainda ou até uma crítica que eu quero fazer, trazendo mais para o ponto de deixar você pensando também, né. Será que a trajetória que a gente está seguindo, ou aquele caminho que a gente enxergou para nossa carreira para os próximos 3, 5, 10 anos, ele foi desenhado por nós, por aquilo que nós temos como habilidade principal, com aquilo que a gente é bom mesmo fazendo, por aquilo que a gente consegue entregar, ou será que ele está desenhado pelas empresas que a gente passou? Porque a gente fica enviesado, e é inevitável que a gente fique, enviesado pelo modelo de carreira das empresas que a gente trabalha. Então, se você fica 5 anos em uma empresa e você aprende um pouquinho sobre a cultura de crescimento lá, você passa a internalizar esse modelo de crescimento como o modelo de crescimento padrão que existe no mundo. Isso não é verdade, isso é o modelo de padrão daquela cultura onde você trabalhou. E a outra pergunta que eu acho interessante refletir é: se a minha área, se a sua área mudasse drasticamente amanhã e tivesse uma revolução muito grande em cima do seu cargo, e o seu cargo, aquela função específica que você faz, deixasse de existir por algum motivo, você passasse a ser redundante naquele cargo. O cargo passou a ser redundante, certo? Mas você, as suas habilidades, eles sobreviveriam? Você consegue olhar para suas habilidades, para aquilo que você desenvolveu e perceber como algo que consegue ser adaptado com essas revoluções? Porque se não for o caso, talvez seja o momento de você sair um pouquinho, da internet, sair um pouquinho do mundo do hype e calmar um pouco e olhar para sua carreira, olhar para as habilidades que você tem, olhar para as competências que você tem, aquilo que você vem desenvolvendo, e é isso que eu tento fazer inclusive todo ano, na verdade, eu faço essa reflexão, porque tem muita coisa que eu aprendi que já não é mais relevante, tem muita coisa que eu ainda não aprendi, mas que eu coloquei lá no meu pipeline como importante, que talvez se torne crucial. Talvez eu pensei que era apenas um ponto a olhar com atenção daqui a algum tempo, mas talvez esteja se tornando crucial. E por isso que é legal ter um backlog de coisas que a gente quer aprender, olhar para essas reflexões, como a que nós estamos tendo juntos agora, e tentar construir esse backlog de conhecimentos em aberto, de coisas que eu sei que eu não sei. Porque existe ainda um mundo em aberto, um mundo gigante de coisas que você não sabe, e, portanto, podem também impactar você como surpresa. Essa reflexão ela é muito válida porque eu sei que você, ouvindo esse podcast, ouvindo, conversando comigo aqui, ouvindo essa conversa, esse bate-papo, você quer evoluir. Você quer olhar para frente, você quer olhar para outros horizontes. Então, faça essa reflexão e pense: será que eu estou desenvolvendo as competências certas para a revolução do trabalho que está acontecendo ao redor de mim agora? Ou será que eu estou só esperando o momento certo onde eu vou ser demitido e vou colocar a culpa na inteligência artificial por isso?